A paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Estamos aqui para mais um dia de leitura bíblica. Estamos em Eclesiastes 4, 5 e 6. Em Eclesiastes, Salomão fala sobre as tribulações da vida. Vemos aqui no capítulo 1 ele dizendo: vi todas as opressões praticadas debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência nas mãos dos opressores, sem que ninguém os consolasse, esses oprimidos. Por isso considero mais felizes os que já morreram do que os que vivem. Vemos aqui Salomão lamentando a vida e todas as dificuldades. Realmente nós sabemos que no mundo teremos aflições e esta vida é uma vida difícil, e Salomão faz aqui uma observação dessa dificuldade que nós todos também enfrentamos no nosso dia a dia. No capítulo 5 ele dá vários conselhos. Ele começa dizendo: olha, guarda o pé quando entrar na casa de Deus. É muito importante para nós, muito conhecido também, mas que a gente possa guardar esse texto. E o que é a casa de Deus? A casa de Deus é onde a igreja está reunida. Então, onde quer que a igreja está reunida, ela está reunida em nome do Senhor, e tem que haver reverência, tem que haver respeito e temor de Deus nessa situação. No verso 13 ele diz: olha, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar palavras tolas. Muito interessante esse versículo, que nos mostra, às vezes nós queremos espiritualizar tudo, achamos que todos os sonhos que temos, eu recebo muitas desse tipo de observações: tive um sonho assim, teve um sonho assado. E a palavra é bem clara e diz que das muitas preocupações vêm os sonhos, e às vezes depois acabamos falando coisas demais também. É certo sim que Deus fala através dos sonhos, isso é um facto, mas a grande maioria dos sonhos que nós temos são fruto das nossas preocupações, é o que diz a palavra. No verso 4, muito interessante também: quando você fizer algum voto a Deus, não demore em cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que não cumprir. Uma advertência, né, para aqueles que gostam de fazer muitos votos: cuidado, se fizer, cumpra e não faça votos de tolo. Temos no verso 10 também: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, quem ama a abundância nunca mais ficará satisfeito. Vemos aqui a ganância daqueles que amam os bens e o dinheiro e as coisas, que nunca conseguirão ficar satisfeitos. O único que nos completa, que nos satisfaz, é o nosso Senhor Jesus. O verso 6 que diz: há um mal que vi debaixo do sol e pesa sobre a humanidade, aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe faltou. De tudo que a sua alma desejou ele teve, mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Isso é verdade, isso é vaidade e grande mal. Vemos aqui isso que é um facto também. Às vezes há pessoas que adquirem muitas coisas, muitos bens, mas acabam por não viver o suficiente para conseguir usufruir disso. Deus dá os bens e às vezes Deus tira a vida também, e tudo isso faz parte de um propósito que o Senhor tem para a vida das pessoas. E esse grande mal que Salomão fala aqui, o mal que está debaixo do sol sobre toda a humanidade e que pesa sobre toda a humanidade, é o pecado. E o pecado é a causa da morte, né? O salário do pecado é a morte, assim como diz Paulo aos Romanos. E essa morte que todos nós passamos, se não fosse o pecado, não existiria morte, existiria vida, continuaríamos vivendo eternamente, como o ser humano foi desenhado e projetado para que assim fosse. E esse mal que está sobre nós chama-se pecado, que tem essa consequência. E às vezes o homem tem muitas coisas e acaba não usufruindo delas. O versículo que eu gostaria de destacar é o versículo que está no capítulo 4, o versículo 5, que diz: o tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Vemos aqui o perigo da preguiça, né? O tolo que cruza os braços, o preguiçoso. E quantos de nós, às vezes, nós não somos preguiçosos? Quantos de nós não somos preguiçosos? Né? Que dissemos assim: olha, eu vou-me aplicar mais nisso, eu vou fazer aquilo, eu vou me esforçar, mas depois acabamos por cruzar os braços. Até na nossa vida espiritual, e principalmente na nossa vida espiritual. Aí eu vou ler mais a palavra, eu vou orar mais, mas depois acabamos por não fazer e acabamos por nos destruindo a nós próprios. Vamos enfraquecendo, vamos ficando frágeis, vamos ficando como a palha que é levada depois por qualquer ventinho, por qualquer tempestade. Então que a gente, se não queremos ser destruídos, se queremos ser fortes e estar firmes em Deus, temos que ter
diligência em aprender dele, em ter uma vida de oração, não ficar de braços cruzados na nossa vida espiritual e sermos agentes, sermos realmente ativos naquilo que é bom para nós. Não cruze os seus braços, busque o Senhor, busque a sua palavra, busque em oração, busque em jejuns, em consagração, e você não será destruído. Deus abençoe a sua vida e até amanhã.